E o tema dessa palavra, o tema da ministração de hoje à noite, é quebre muros e construa pontes. Amém? No princípio de tudo, na criação, Adão tinha uma ponte diretamente ligada com Deus. Todo mundo sabe que ao entardecer, todos os dias, Deus vinha para ter relacionamento com Adão. Porém, através do pecado, por conta do pecado, essa ponte se quebrou. Esse relacionamento ele não aconteceu mais. Mas o tempo passa e Deus fala que enviou seu Filho Jesus, em João 3,16, fala um pouco mais que Deus enviou seu Filho Jesus para que Jesus morresse e reatasse essa ponte de novo entre nós e Ele. E Jesus foi o primeiro quebrador de muros de toda a terra. Se você é engenheiro civil, você está ultrapassado. Jesus quebrou um muro que é o pecado muito antes de você querer quebrar alguma coisa. E quando Jesus veio e quebrou esse muro e reatou esse relacionamento entre nós, o Pai, a gente restabeleceu algo que a gente tinha indiretamente perdido com Ele. Quando Jesus veio e quebrou esse muro e construiu essa ponte, a gente começou a voltar a ser uma família novamente. A gente voltou a ter um Deus Pai que cuida, um Deus Pai que protege. A gente voltou a ter um Espírito Santo, e aqui representando na Trindade, mais ou menos como se fosse uma mãe para as nossas vidas, aquele que consola. Acho que todo mundo aqui que já teve um dia ruim, ou estava numa temporada ruim, ou estava num ano ruim, em algum momento desse dia, desse ano, você chegou para o Espírito Santo e desabafou com ele. Chegou e falou assim: Espírito Santo, me ajuda. E chorou com ele, e eu tenho certeza que o Espírito Santo consolou você. E nós temos também um irmão, que Jesus, nosso irmão mais velho, nosso exemplo de vida. E Jesus foi exemplo em tudo na nossa vida. Tudo que você possa imaginar, Jesus fez e foi exemplo naquilo. Jesus não teve pecado nenhum, Jesus agiu de todas as maneiras, em todas as situações, ele resplandeceu o Pai, ele refletiu a glória de Deus através das suas atitudes. E eu lembro que, mais ou menos quando eu estava na minha adolescência, teve uma mulher que foi muito usada por Deus para reconstruir uma ponte na minha vida. Fazendo um parênteses aqui, Jesus, quando veio e destruiu essa ponte do pecado e construiu a ponte de volta de um relacionamento com Deus, Ele nos deixou com um chamado, Ele nos deixou com uma missão e com uma tarefa para nós. E essa tarefa é que nós viemos ser quebradores de muros, que nós viemos ser construtores de pontes, que nós viemos ser essas pessoas, através da vida do seu próximo, através alcançando alguém que não está dentro hoje da igreja, através de várias maneiras. E eu lembro que essa mulher, a Sandra, ela foi muito usada na minha vida. Era minha adolescência, eu não vou acertar a idade, não vou nem tentar falar a idade, mas eu lembro que eu era adolescente, e adolescente todo mundo sabe como que é, né? Adolescência é uma fase complicada. Não sei se você já passou, estou brincando, todo mundo aqui passou a adolescência, tenho certeza disso. E se você não foi complicado, glória a Deus pela sua vida, porque eu fui muito complicado. Meu pai está aqui, meu pai é testemunha disso, mas eu sempre tinha muitas confusões e muitas perguntas dentro da minha cabeça. Como todo adolescente tem, está começando a descobrir o mundo agora, está começando a ganhar um pouco mais de liberdade, tem muitas dúvidas, tem muitas perguntas. E eu lembro que essas perguntas e essas dúvidas eu não sabia como perguntar isso. Eu tinha isso aqui dentro do meu coração, como que eu faço, como que eu penso, como que eu comunico. E eu lembro que eu estava no colégio indo muito mal. No colégio minhas notas não estavam tão boas. Eu lembro que era mais ou menos o primeiro ano do ensino médio. No primeiro ano do ensino médio eu peguei 8 recuperações finais. E eu passei em todas elas, só pela graça de Deus. E eu lembro que também em casa eu não sabia me comunicar direito com o meu pai, eu não sabia falar com ele, meu pai falava A, eu entendia B. Eu falava B para o meu pai e não entendia A. E a gente ali na nossa família falou assim, não, alguma coisa está acontecendo, algum problema na comunicação está acontecendo. Vamos começar a orar. E a gente orava, e a gente jejuava, e as coisas começaram a melhorar. Mas a chave principal de tudo isso foi a Sandra. A Sandra, ela é psicóloga, até hoje ela é psicóloga, e eu lembro que a gente começou ali, eu comecei com algumas sessões com ela. Comecei a conversar com ela, e eu lembro que
A gente começou ali nas primeiras sessões, conversando e tal, e no final de tudo isso, ela conseguiu me ajudar a traduzir o que estava no meu coração, ela conseguiu me ajudar a entender, porque, gente, o adolescente, ele não entende quem ele é. Ele não sabe o que ele vai fazer da vida, ele não sabe o que ele tem que fazer. Por que o mundo? Por que a vida? Por que as pessoas? E muitos adolescentes passam por essa crise como eu passei. E eu lembro que ali ela me ajudou a traduzir e ela me reatou uma ponte entre eu e meu pai. A partir desse dia, eu lembro que foi totalmente diferente a maneira como eu agia com o meu pai. E não somente com o meu pai, mas mudou também totalmente o meu relacionamento com Deus. E para isso que Jesus nos chamou. Como essa mulher foi usada na minha vida há um tempo atrás, Jesus chamou para nos construir ponte. E para a gente construir ponte, a gente precisa construir uma ponte específica. Não é qualquer ponte que a gente pode construir. Se você tentar construir pontes pela sua própria força, ela não vai dar certo. Essas pontes precisam ser construídas com fundamentos de Jesus, com fundamentos da Bíblia, com fundamentos que esses fundamentos estão no caráter de Jesus. Só constrói pontes quem tem um coração de filho. Sábado passado, eu creio que muitos de vocês estavam aqui com a ministração do Rafa sobre um coração de filho. E só constrói pontes quem tem um coração de filho. Gostaria que vocês abrissem comigo em Mateus 22. A gente vai ler o versículo 34. Todos acharam? Amém? Mateus 22, 34 é um dos versículos que eu acredito que começa a trazer para a gente um dos fundamentos que nós devemos possuir nas nossas pontes que nós vamos construir a partir de hoje, amém? Mateus 22, 34 diz assim: sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus, com essa resposta, reuniram-se novamente, interrogando. Desculpa, gente, calma aí que... Não. Aqui, ó. Eu estava certo. Eu nunca erro, desculpa. Mateus 22, 34. Sabendo que os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniam-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Fazendo uma introdução para vocês aqui, Jesus estava lá respondendo a pergunta. A primeira pergunta que ele responde no começo do capítulo 22 foi a pergunta dos saduceus. E os saduceus fizeram uma pergunta bem delicada para ele. E Jesus, com a sua sabedoria, soube responder essa pergunta, porque, claro, ele é Deus, de uma maneira que deixou todos impressionados já. E aí chegou um bendito de um fariseu e falou assim: agora eu pego Jesus. E fez a seguinte pergunta: qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? E Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui a gente começa a entender um pouco do primeiro fundamento, que é para nós construirmos uma ponte para com Deus e para com o próximo. O primeiro mandamento aqui é amar o Senhor Deus de todo o seu coração. Isso não tem como ser evitado, isso não tem como você ter uma ponte para com Deus, não tem como você ter uma ponte se você não tiver esse fundamento cravado no seu coração. O amor de Deus e o amor para com Deus, ele faz com que nós deixamos alguma coisa de lado. Não é fácil amar Deus. Se fosse fácil amar Deus, Jesus aqui não ressaltaria tão importante. Se fosse fácil amar Deus, o pessoal aqui não perguntaria qual que seria. Jesus não responderia para o fariseu que esse é o primeiro mandamento.
Ah, não, é muito fácil, isso aí é automático, então todo mundo consegue, então Jesus nem vou responder isso para ele. Não, é difícil amar Deus, não porque amar Deus é complicado, entenda aqui que não que Deus é complicado, mas nós somos complicados. Eu e você somos complicados. Muitas vezes amar Deus é matar a nossa carne, é matar nosso desejo, é matar aquilo que a gente gosta de fazer, é matar aquilo que a gente quer fazer para amar Deus. E isso que é complicado. E Jesus continua dizendo que aqui eu trago como segundo fundamento dessa nossa ponte, que é amar o próximo como a si mesmo. Olha, se amar a Deus é complicado, amar o próximo também é complicado. E por causa de uma coisa só, é por causa do próximo. Às vezes o próximo. Tô brincando, gente, porque muitas vezes você tem um próximo, mas muitas vezes você é o próximo de alguém. E eu lembro de uma história que, quando eu estava, para quem não sabe, eu estou noivo com a Júlia, essa menina gata aqui da primeira fileira, e a gente vai casar dia 6 de fevereiro, e eu lembro de uma das histórias de uma das vezes que a gente estava ainda se conhecendo. Para quem não sabe, a gente já se conhecia a vida inteira não, mas uns 14 anos já, 16, 14, 16? Bastante tempo. E eu lembro que a gente estava ainda conversando e tal, e aí ela perguntando, quem é você? Conta sobre você e tal. Aí ela perguntou para mim, né? E eu vendi, né? Eu vendia livro na loja do meu pai, ali com 16, 17 anos, né? Então, assim, eu tinha que me vender, né? De uma forma, né? Aí cheguei para ela, né? Todo Nicolas Cagezinho, né? Cheguei para ela e falei a seguinte frase: eu sou fácil de lidar. Aí ela soltou um que gato! Gente, depois ela com a convivência, depois com o dia a dia, depois de 1 ano e 3 meses e pouco namorando, e ela percebeu que não é bem assim, e hoje só graça de Jesus na minha vida. Ela deu aquele clickbait ali em mim, e Jesus depois fez o trabalho dele, e foi muito, muito engraçado tudo isso, porque essa é uma história que a gente traz até hoje. E quando perguntam para você quem é você, eu tenho certeza que a primeira coisa que você fala é uma coisa boa. Eu tenho certeza que primeiro você se vende, você estufa o peito, os meninos, né, que os homens, né, estufa o peito, todo Nicolas Cagezinho, solta aquela. Mas, na realidade, gente, todos nós aqui, a gente é o próximo muitas vezes. O que seria ser o próximo? Muitas vezes é muito fácil a gente olhar no olho do outro e ver a trave, mas muitas vezes a gente esquece de olhar o cisco no nosso olho. Por isso que é muito fácil, por isso que esse fundamento da ponte de amar o próximo é um fundamento delicado e complicado. Porque, como eu disse, o próximo às vezes é muito difícil. E a gente tem que entender que também o próximo ele pode ser de 3 grupos. Jesus trata 3 grupos e 3 pessoas de formas totalmente diferentes, de formas únicas. E ali em Mateus 23, Jesus está falando um pouco mais sobre os fariseus, e esse aqui é o primeiro grupo que eu gostaria de ressaltar aqui nessa noite. Os fariseus. E Jesus trata os fariseus e ele diz que eles são bonitos por fora, mas possuem todas as espécies de pureza por dentro. Serpente, raça de víboras, como escaparão do jugo do inferno? Jesus usa essas palavras para se referir aos fariseus. E é assim que nós devemos tratar os fariseus, mas entendo que os fariseus, eles muitas vezes podem estar sentados aqui da gente, mas o fariseu não é a multidão. O fariseu não é aquele novo convertido que acabou de chegar na igreja, o fariseu não é aquele que está se reconciliando. O fariseu é aquele que ele acha muito de si. O fariseu é aquele que diz uma coisa e diz... Jesus fala que, Jesus quando trata sobre os fariseus, ele usa uma frase que meu pai sempre ensinou muito a gente lá em casa. Que muitas vezes, muitas pessoas vão falar o que você diz,
mas vão falar o que você tem que fazer, mas você não tem que fazer o que elas fazem. E meu pai lá de casa desde pequeno sempre ensinou muito para a gente que o que a sua fala esteja de acordo com o que você faz, que o seu coração esteja inclinado, esteja reto com a sua boca. E os fariseus são aqueles que muitas vezes falam o que eles não são. E Jesus tratou eles de uma forma específica. Aí a gente pega outro segundo grupo que Jesus tratou, e esse outro segundo grupo foram os discípulos. E quando você pensa em discípulos, nossa, devia ser mó agradável para os discípulos. Imagina, eles estavam com Jesus, aquela figura amorosa. E Jesus era muito amoroso, mas eles eram os discípulos de Jesus. Jesus também tinha a responsabilidade de ensinar eles. E eu gosto de um texto que fala ali em Mateus 17, 14, que chega um pai, esse pai chega com o seu filho e fala que o seu filho estava endemoniado. E a Bíblia fala que esse filho estava endemoniado. Quando ele chega para Jesus e fala assim: Jesus, tem alguma coisa com o meu filho, e eu levei para os seus discípulos orarem, e os seus discípulos não conseguiram fazer nada, não conseguiram curá-lo. Aí Jesus pega, antes de curar esse menino, Jesus pega e fala assim: gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Gente, Jesus está falando isso para os discípulos dele. Ué, mas como assim? Claro que Jesus ali estava naquele momento bravo, mas depois o texto continua que Jesus chama esses discípulos e ensina, e fala e o texto continua falando que o que falta para eles é fé. E é o mesmo texto que fala sobre que se eles tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, eles moveriam um monte. E aqui o grão de mostarda não está falando do tamanho no sentido de pequeno, mas o potencial que o grão de mostarda tem de multiplicação. E Jesus ali ensina os discípulos. Então os discípulos são aqueles que nós, quando fomos construir uma ponte com eles, quando nós construímos uma ponte com eles, a gente precisa não somente amar, mas também ensinar. Mas também muitas vezes o discípulo é aquele que vai chegar para você, soltando uma bomba no seu colo, e falar assim: me ajuda aí. Você que é líder, ou você até mesmo que discipula alguém. E nós temos que saber como tratar com os discípulos. Mas uma das partes mais importantes, que é com o que você mais lida todo dia, é a multidão. Eu acredito que nem todos vocês aqui trabalham em um lugar que somente habita cristãos. Que trabalha com cristãos. Eu acredito que vocês aqui, muitas vezes na sua casa, nem todos da sua casa são convertidos. E como que deve ser o tratamento com eles? Como que deve ser a maneira que você porta, a maneira que você se comunica, a maneira que você fala com ele? Entendo que a multidão não são os fariseus e não são os discípulos. Eu já vi muita gente querendo tratar multidão da forma como Jesus agiu com os discípulos, querendo ensinar a multidão. Mas calma, gente, não é assim dessa maneira. E como Jesus tratava a multidão? Vamos aprender com ele, nosso irmão mais velho? Abre em Lucas 19, fazendo favor. Todo mundo achou? Amém? Jesus e Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar para cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu com ele e recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade da riqueza aos pobres, e se explorei alguém na cobrança dos impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Gente, a gente tem um exemplo ali mais que claro de como Jesus tratava com a multidão. A Bíblia não fala ali, mas eu imagino que Zaqueu, cara, era um cara já muito mal. Porque Jesus chega e chama ele pelo nome,
Também seria difícil Jesus saber o nome de alguém que nunca viu na vida, mas principal pela parte quando o povo fala, que o povo começou a se queixar. Fico tentando imaginar, às vezes, quem era Zaqueu. Tentando imaginar assim, meu Deus, o que esse cara fez de errado? A Bíblia diz ali que ele era cobrador de impostos, mas a gente não consegue ter a dimensão e a profundidade do que ele fez e para quem ele fez, mas a gente tem a consciência que o cara não era boa gente não. E quando Jesus chega para ele, quando Jesus fala para ele que hoje eu vou dormir na sua casa, imagine a galera, o jeito que estava. Deve ter começado muito burburinho. Meu Deus! Nem tinha meu Deus naquela época, né? Falaram alguma coisa a não ser meu Deus. Falaram, meu, não sei o quê. Ficaram impressionados. Como Jesus vai para a casa de Zaqueu? Como Jesus entrou na casa de um pecador? E uma das coisas que eu fico mais assim, impressionado, a Bíblia não conta mais sobre essa história, ela não dá mais detalhes. Mas não fala que Jesus teve um belo discurso para convencer Zaqueu do que ele tinha feito. Não fala que Jesus ficou ali, deu uma palestra para ele como ser um bom homem. Eu acredito que simplesmente a presença de Jesus, simplesmente o ato de Jesus ir para a casa dele constrangeu aquele homem de amor. Constrangeu o coração daquele homem, porque ali diz que Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Eu acredito que Jesus não precisou falar nada para aquele homem fosse constrangido com a presença de Deus. E é assim que nós devemos ser. Nós não devemos ser uma seta que aponta para Deus. A gente deve ser um espelho que reflete Deus através das pessoas. As pessoas têm que olhar para o nosso coração. As pessoas têm que olhar para a nossa vida. Reconhecer Deus através dela, sem muitas vezes a gente dizer uma palavra. Simplesmente com uma atitude. E eu lembro que quando eu estava na faculdade, na minha faculdade ali na frente tinha bastante bar, assim, e eu mesmo estudando de manhã, na hora do almoço era lotado. E quando eu estava presencial, eu não sabia, eu fui só saber depois, só que daí entrou a pandemia e tudo mais, que tinha um irmão da igreja, que ele era segurança lá na faculdade. E toda vez que dava o meu horário de sair e de ir embora, ele cuidava do portão da frente, do portão de pedestre onde eu saía, ele ficava olhando para ver se eu ia para lá, se eu não ia, ele ficava me cuidando, vendo também, me protegendo. Eu lembro que ele conversou um dia comigo, com meu pai, e falou assim, eu protegia também ele, porque ali em volta é perigoso, para ver se não ia acontecer nada, para ver se às vezes ele não estava mexendo no celular, com o fone de ouvido, dando mole, para alguém passar ali e pegar o celular dele. E foi muito engraçado depois quando eu conversei com ele, porque uma das coisas que ele contava é que muitas vezes eu saía com o pessoal da minha sala, saía em bando, acabou a aula, todo mundo saía em bando, e aí cada um tomava o seu rumo. Um ia para casa, outro ia para o seu carro, outro ia para o seu bar. E é muito engraçado, porque no começo da minha faculdade, era, assim, primeiro dia de faculdade, conhecendo a turma. Estava lá com a minha turma e tudo mais, aí assim, era 9h30 da manhã. Aí terminou a apresentação do coordenador de curso e tal, hoje vocês não vão ter mais nada e tal, beleza, todo mundo liberado. Vamos fazer o quê? Vamos pro bar, todo mundo, 9h30 da manhã pro bar. Falei, caraca, começou a faculdade. Jesus, me ajuda. E eu fiquei assim, caraca, 9h30 da manhã, e foi uma galera pro bar. Eu lembro que daí passou 2 semanas, e aí me chamaram, claro, né, para ir junto. Eu falei assim, não, tem que trabalhar e tudo mais, e eu realmente tinha que trabalhar, mas meu trabalho começava somente 1h da tarde, e aí eu saí 9h30 e fui direto pro trabalho. E eu lembro que daí deu 2 semanas de faculdade, teve um menino que a gente precisava fazer um trabalho grupo, e ele chegou para mim e falou assim, vamos fazer o trabalho junto. Eu falei, vamos, bora. Aí eu lembro que ele que foi um dos que falou assim, vamos pro bar, ele foi que chamou todo mundo. Aí eu lembro que ele me chamou e tal, daí ele pegou no meio do trabalho, a gente estava conversando, ele olhou para o meu lado e falou assim, você é crente, né? Aí eu falei assim, sou crente.
Sou da igreja, comunidade Alcance de Curitiba e tal, frequento lá e tal. E ele, poxa, cara, que legal, eu também vou na igreja. Damn, bro. Tomei um susto na hora, falei, sério, mano? Poxa, que legal e tal. Mano, mas... não falei nada, não falei da conduta dele, não falei assim, mano, pô, tu tava indo... Não falei nada, falei, pô, que legal, mano. Pô, vamos saber também que você conhece Jesus e tal. Aí, e foi passando, né, o tempo de faculdade, né? Era por volta do final do primeiro semestre. Um dia a gente sentou para ter uma conversa. Eu estava muito intrigado com aquilo no meu coração, porque ele era um daqueles que, tipo, puxava o trenzinho da maldade. Era um daqueles que, assim, pô, vamos fazer alguma coisa. Ele sempre puxava. Eu falei, cara, não pode ser, cara. Pô, será que ele é mesmo? Ou será que ele está brincando comigo? O que será? Aí, fui conversar com ele. Falei, e aí, mano? Tá, pô, que legal que você vai na igreja e tal, mas como tem sido o seu relacionamento com Jesus e tal? Pô, você tem... Falei para ele, pô, aqui tem um intervalo vida e tal, volte e meia, cola lá e tal, vamos lá com a gente, beleza e tal. Ele, mano, pô, tá da hora, pô, qualquer dia eu colo lá sim. Falei, beleza, relacionamento com Jesus dele. Mano, pô, muito bom e tal, não sei o que. Eu falei assim, mano... Falei assim, e cara, tipo assim, você não se incomoda de estar indo lá, tipo assim, você não está indo para o bar para evangelizar, você não está indo para o bar com uma missão, como enviado de Jesus Cristo, né? Daí ele, cara, não, pô, eu acredito que, assim, a graça e tal, pô, eu falei, caraca, mano, calma aí, vamos conversar, mano, vamos falar um pouco mais sobre isso. E ali a gente teve uma conversa, foi uma conversa longa, tudo mais, e eu não tentei convencer ele do que ele estava fazendo estava errado, apesar de eu saber o que ele estava fazendo errado, porque aquilo não estava trazendo ele para perto de Jesus. E aqui tudo que nos afasta de Jesus, eu lembro que no Adolescentes, no Pacas, aqui em meados, começo da igreja, sabe? Acho que o terceiro ou quarto ano da igreja tinha o Pacas, pré-adolescentes da comunidade Alcance. E eu fiz parte da segunda turma de Pacas. E uma das coisas que o pastor Paulo e a pastora Ju sempre falavam para a gente é que pecar é errar o alvo. E eu lembro disso e eu trouxe isso, e por mais que eu seja pré-adolescente, eu lembro que isso cravou de uma maneira no meu coração que isso ficou para sempre. Eu lembro que ali eu falei assim, mano, pô, se isso não está fazendo você acertar o alvo, cara, de certa forma não tem te edificado, não tem te aproximado de Jesus. E aí ele falou assim, não, mano, pô, cara, não, tá, mas eu estou tranquilo assim, eu estou com a minha consciência limpa, eu tenho certeza que você é salvo. Eu falei, mano, amém, a conversa, ele não quis discutir com ele também. Entenda uma coisa, gente, eu não podia perder aquele coração, porque a partir do momento que eu entrasse no embate teológico, falei certo primeiro, se a partir do momento que eu entrasse no embate teológico com ele, cara, eu ia perder aquele coração, eu ia perder aquela vida, eu ia perder aquela pessoa. E estava muito claro no meu coração que eu não ia alcançar a salvação, que não sou eu que convenço a pessoa do próprio pecado. Não é você que convence a pessoa, o seu próximo, do próprio pecado, mas é Jesus que convence. E a partir do momento eu comecei a orar por aquele menino, e eu lembro que daí, a gente estudou só um ano junto, foi um ano que a gente estudou junto, porque daí ele teve que voltar para a cidade dele, ele não era aqui de Curitiba. E aí tinha se passado assim 1 ano e meio e tal, 2, eu estava aqui na igreja servindo, vocês não acreditam, esse cara veio aqui na igreja, e estava tendo um evento, estava tendo uma conferência aqui, obrigado Fábio pela água, e estava tendo uma conferência aqui, algum evento, eu não lembro quem estava aqui, mas ele apareceu, eu falei, mano, como é que você tá, cara? Pô, feliz em te ver aqui e tal. E abracei aquele menino. Daí ele pegou assim, eu lembro que ele me abraçou forte. Eu falei, caraca, que intimidade que é essa que eu não tinha com você? Aí ele saiu assim, né, baixinho, olhou para mim e falou assim, mano, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Eu falei, mano, pelo quê? Ele falou assim, mano, eu era mó zoado na faculdade, né? Eu falei, por quê, mano? Ele falou assim, nossa, fazia tudo errado, cara, era tudo torto. Eu falei assim, mano, eu estava sempre orando por você. E aqui eu quero trazer para vocês que esse é o nosso papel. Esse é o que a gente tem que resplandecer. É Jesus, é orar por aquela pessoa. É não querer convencer ela do pecado. Quem sou eu? Quem é você para convencer alguém do pecado? Quem somos nós?
para tentar dizer que alguém está errado ou está certo. Quem somos nós? Quem somos nós? Nós não temos... É a graça de Jesus que me faz estar aqui hoje pregando para vocês, é a graça de Jesus que todo dia me acompanha, é a graça de Jesus que eu tenho certeza que sustenta a vida de todos vocês. A gente tem que amar a multidão, a gente não pode olhar com olhos de desprezo para a multidão. Nós não somos uma seta que aponta para Jesus, nós somos um espelho que reflete Ele. E fico muito chateado quando algumas vezes eu escuto um novo convertido, ou alguém que está chegando agora dentro da casa. E muitas vezes nós, e eu me coloco nisso também, nós erramos da maneira que nós portamos com Ele. Quantas vezes eu já não tratei o pessoal do meu trabalho, esse pessoal que era cristão, deveria ter tratado como multidão muitas vezes por não conhecer aquela pessoa, mas já sei que já tinha intimidade o suficiente para tentar trazer ele como discípulo. Ser discípulo é ter coração, e para conquistar coração leva tempo, para conquistar coração não é fácil. Rapaziada, as meninas agora estão para o ouvido. Rapaziada, toma cuidado com as brincadeiras, e eu começo primeiro falando para mim, depois falando para vocês. Nossa, quantas brincadeiras minhas muitas vezes afastou alguém que eu tive que depois ir lá e me reconciliar, pedir perdão. A pesada gosta muito de brincar, acho que muitas vezes tem intimidade com todo mundo, mas às vezes faz uma piada, aí só vem o Fastão falando, errou! Não foi, não acertou a piada, você magoou aquele coração. Meninas, pesada, fecha o ouvido. Tomem cuidado com o que vocês vão compartilhar uma com as outras. Isso é para todos, tomem cuidado com o que vocês vão compartilhar um com os outros. Tomem cuidado. Eu não sei se quem conhece aqui as 3 peneiras. Isso foi uma história, e essas 3 peneiras quem contou foi Sócrates. E diz que um dia alguém chegou para Sócrates e falou assim, Sócrates, eu tenho uma coisa para te contar, Sócrates. E Sócrates falou assim, espera aí, antes de você me contar alguma coisa, é verdade? É a primeira peneira. O que você vai falar, é verdade? Ou fulano me disse que, ciclano me disse que, você viu, você tem certeza que é isso? Não, beleza, eu tenho. Tenho certeza, eu vi, aqui ó, estava lá. Aí passa para a segunda peneira. O que você está falando é algo bondoso? É algo bom que você está falando daquela pessoa? Ou você está falando mal daquela pessoa? Não, é algo bom, é algo bom. E a terceira peneira, é necessário você saber isso? Isso vai te edificar, isso vai edificar o próximo, isso vai nos edificar. Poxa, é uma conquista que alguém conseguiu, que legal, cara. Pô, compartilhem e celebrem a conquista dessa pessoa. Pô, fulano se formou, pô, legal, fulano vai casar. Pô, que legal, compartilhem, sejam felizes com isso. Mas tudo que forem falar para você, entenda que as 3 peneiras, ela no primeiro momento ela tem que entrar pelo seu ouvido, e no segundo momento ela tem que ficar, além do seu ouvido, ficar na sua boca. Para o que você vai falar, está passando por isso. Isso, gente, isso evita muito coração machucado. Isso evita muita chateação. Isso evita muita coisa dentro da igreja, dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa faculdade, dentro da nossa família. Isso evita muita coisa. A gente precisa ter cuidado com os novos convertidos que estão chegando. Lembra de onde Jesus te tirou, lembra de onde Deus te tirou. Lembra quem você era. E agora que você se converteu, que você foi restaurado, você acha que você é melhor que alguém? A gente não é melhor que ninguém. Uma das coisas que eu falo muito para todo mundo é que desde a primeira pessoa que aceitou Jesus ontem, aceitou hoje, faz 1 hora que a pessoa aceitou Jesus,
E até a pessoa mais velha que já aceitou Jesus há 50 anos ama essas pessoas. Não é só o que aceitou Jesus há 1 hora, e nem só o que aceitou Jesus 50, mas aquele que aceitou Jesus há 1 hora, ele tem virtudes para passar. Ele tem coisas que devem ser faladas. A experiência dele é única. A sua experiência que você aceitou Jesus é única. Ela deve ser compartilhada, ela deve ser comunicada. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui. Nós precisamos começar a quebrar esses muros e construir as pontes. Precisamos ter isso dentro do nosso coração. Construir ponte é saber se relacionar com as pessoas, é ser educado, é ser gentil, é ser competente. Quando te pedem para tirar um lixo, você tira o lixo e passa o pano, ser proativo. Isso que é construir ponte. Tá, mas o que eu vou ganhar com isso? Esse é o coração de Jesus. A gente vê Jesus na ceia. Você acha que Jesus na ceia não sabia que Judas já ia trair ele? Ele fala que dentre vós tem um traidor. Mas mesmo assim, você acha que Jesus daí estava lavando o pé dos discípulos? E lavando o pé, naquela época, era algo que o escravo era dedicado a fazer. Por quê? Porque o pé era sujo. E Jesus lavando o pé sujo de todo mundo ali, quando chegou no de Judas, deve ter feito cara feia? Claro que não. Jesus serviu com amor. Jesus serviu com amor. Nós precisamos ter cuidado com quem a gente se relaciona. A gente precisa ter cuidado do que fala, precisa ter cuidado com a nossa boca. A gente precisa criar uma blindagem no nosso coração, para ter um coração também, não somente cuidado com o que sai da gente, mas também cuidado com o que entra, ter um coração blindado. Para que muitas vezes alguém que faça um comentário com você, você não se chateie. Para que muitas vezes você não feche o coração, para que muitas vezes você não tranque. Nós temos uma palavra sobre essa igreja, e essa igreja começou como caverna de Adulão. E não quero demorar tempo aqui para ler toda a história, mas para você ter entendimento quem eram essas pessoas que iam até esse lugar, eram totalmente pessoas feridas, que precisavam de conceito, que precisavam de tratamento, eram os rejeitados. Todos nós entramos aqui por uma porta um dia, e todos nós estamos passando pelo processo de ser restaurados diariamente, nas palavras, nas ministrações de domingo, nas ministrações de sábado, que nós venhamos olhar com o próximo com mais compaixão. Jesus, quando curava o enfermo, ele tinha compaixão daquele que ele estava curando. Que o nosso coração venha ter amor para aqueles que estão chegando. Uma das coisas que é falado muito aqui, e o Rafa sempre comenta, olha para a cadeira que está do seu lado. Pode ser um visitante que poderia estar, olha essas cadeiras vazias que estão atrás de você. Pode ser seu amigo do trabalho, pode ser seu amigo da faculdade. Gente, não é para nós isso. Não é para a igreja, a comunidade Alcance. É para o Marcos, para a Maria, para o João, para o Leonardo, para o Felipe, para o Tiago. Para quem você conhece e precisa. Como você um dia chegou nessa casa e foi tratado ou está sendo passado pelo esse processo de tratamento. Como Jesus um dia alcançou o seu coração, tocou e consertou dentro de você, é para isso que nós fomos chamados, para construir essas pontes, que nós viemos também quebrar os muros de preconceito, que muitas vezes nos fazem impedir de trazer alguém aqui dentro. Muitas vezes você reconhece aquela pessoa, você sabe aquela necessidade que ela está passando, mas por ela ser diferente de você,
Às vezes o seu orgulho não deixa chegar até ela, que Jesus venha quebrar isso essa noite em nossos corações. Gostaria de convidar você a ficar de pé. Que nós não venhamos ser uma seta que aponta para Deus e um espelho que reflete Ele. Há uma diferença entre você ser uma seta e você ser um espelho. A seta, ela simplesmente aponta. Ela simplesmente direciona. Mas o espelho, ele é o reflexo. O espelho, ele reflete. Tem muitas palavras sobre esse alcance jovem. E vocês aqui sabem. Todo mundo tem a consciência que ano que vem vai ser um ano de colheita. A primeira oração que eu queria fazer hoje é para quebrar todo muro que nos impede muitas vezes de criar pontos para com Deus, de criar pontos para com o próximo. Se tem um muro hoje que impede a sua paternidade, se tem um muro de perdão que precisa ser quebrado entre você e o seu pai, que essa noite você venha fazer essa oração. Se tem um muro de perdão que precisa ser quebrado entre você e seu irmão, entre você e alguém da sua família, entre você e alguém do seu trabalho, entre você e alguém que está aqui hoje, que esse muro em nome de Jesus hoje venha a ser quebrado. Eu gostaria de fazer essa primeira oração com vocês. E gostaria que muito mais do que a minha oração você fizesse a sua. Eu não sei que muro que precisa ser quebrado na sua vida. Se é o muro do medo, se é o muro da insegurança. Mas de uma coisa eu sei, que quando Jesus morreu e quebrou o muro do pecado, Ele construiu uma ponte que dela herda tudo. Dela herda a liberdade, nela possui a confiança, nela possui a alegria. Feche seu olho e faça a primeira oração junto comigo. Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos, Deus, que todos os muros, Pai, venham ser quebrados essa noite, Jesus. Te pedimos, Pai, que o muro do medo, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. O muro da depressão, Deus, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. O muro da paternidade, Pai, venha cair por terra no nome de Jesus, Deus. Jesus, nós temos consciência, Pai, e nós tomamos posse dessa ponte que você fez com Deus, e nós tomamos posse dessa família celestial, que é uma família perfeita sobre nós. Te agradecemos, Pai, te agradecemos por tudo que foi feito naquela cruz. A segunda oração que eu gostaria de fazer é que nós venhamos ter a consciência que nós somos pescadores de homens. E a minha oração é que esse alcance jovem venha se tornar uma grande rede de vidas, rede de almas. Como eu disse, não por vocês, mas através de vocês. Que Jesus venha ser o centro de tudo isso, mas que Ele venha nos capacitar para que a partir de hoje a gente venha ter o entendimento que nós precisamos pescar vidas. Eu quero dizer uma coisa para você: a culpa pelo que alguém que está ao seu redor, está do seu lado, no seu trabalho, na sua faculdade, está do seu lado no seu dia a dia, ela não vai para o céu. A culpa não é sua. A culpa não é sua. Se algum familiar seu, a culpa não é sua. Mas nós precisamos entender que a partir do momento que nós possuímos Jesus no nosso coração, a responsabilidade é nossa de alcançar aquela vida. Senhor Jesus, Pai, traz a consciência em nós, Deus. Traz a consciência, Pai, que o Senhor não morreu somente por nós, mas o Senhor morreu por todos, Jesus. Traz a consciência, Pai. Traz a consciência, Jesus. Traz a consciência de pescadores de vidas, Pai. Que a partir de hoje, Deus, nós conseguimos, Pai, olhar para Ti, Deus, que nós, Pai, começamos, Pai, a pescar vidas, Deus. Pai, que nós começamos a reproduzir o exemplo do Seu Filho Jesus, Pai.
Senhor, te pedimos, Deus, traz essa consciência, Pai, que esse Alcance Jovem vai ser uma rede, Pai, que vai pescar almas, que vai pescar vidas, Jesus. Traz a consciência sobre o nosso coração, Jesus. Jesus, que nós não viemos importar com a nossa reputação, Pai. Que nós não viemos importar, Senhor, com a nossa posição, Senhor, ou quem somos, Jesus. Mas quebra toda a vergonha que está dentro de nós, Pai. Para que a gente comece a abraçar, Pai, aquele que está perdido, Senhor, ou aquele que ainda não encontrou a salvação, Jesus. Traz essa consciência em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Quando o Espírito Santo trouxe essa palavra no meu coração, Ele trouxe a consciência que não tem como ser uma grande colheita se tiverem poucos trabalhadores. Porque pode chegar a hora da colheita, e a colheita tem um tempo para ser colhida. Senão aquilo apodrece. E que em nome de Jesus, o nosso coração venha ter essa consciência. Que o nosso coração venha ter esse entendimento. Que nós somos pescadores que Jesus está precisando. Que eu, que você, somos aquele que Jesus chama para estar junto.